Sem evocação, enfim. Isso sem invocação é impossível, né? Que é, por exemplo, muito do que acontece em algumas religiões. Eles simplesmente recebem o espírito fala, mas não tem um caráter de estudar o fenômeno, questionar o espírito, fazer ciência em cima disso, né? Tem mais a ver com ver aquele espírito como uma autoridade religiosa que me dá conselhos para minha vida. Percebe que é um outro caráter. Então a gente não consegue nem explicar o fenômeno, porque quem participa do fenômeno também não estudou o fenômeno, não questionou, né? É parecido também com o André Luiz, por exemplo. O André Luiz, ninguém, ninguém questionou ele, né? Ninguém pegou, evocou o André Luiz na época e aí, me diz por que que você disse isso, aquilo, para entender por que que ele fez, por que que ele disse, o que que ele quis dizer. Então, como eu saio da metodologia espírita, quando eu saio da metodologia espírita, aí eu não tenho como fornecer explicações. Não tenho como fornecer explicações. E explicações religiosas não servem. Claro que o religioso que ouve isso pode ficar brabo, né? Mas é que não serve. Não serve, por exemplo, não, o Espírito falou porque aquele é uma autoridade, que daí ele disse algo. Bom, mas aqui na ciência isso não vale, né? Eu tenho que questionar ele tem que me explicar, ele tem que me dar as bases, eu tenho que usar a teoria espírita já obtida, tem várias coisas no processo para eu entender aquilo. Mas ninguém faz isso, né? Ninguém faz. Então a gente vai respeitar as crenças que lidam com a mediunidade, mas não serve como explicação, né? Porque eles dão explicação religiosa. Basta ver que quando eles vão dar explicação, eles usam justamente que é um comportamento religioso, é uma autoridade, é uma coisa meio que se questionar muito, está faltando com respeito àquela autoridade espiritual. E às vezes a própria autoridade espiritual é brava. Mas aí para a ciência espírita não funciona, né? Imagina São Luís bravo porque Kardec estava questionando. Não existe isso. Kardec quer dizer, bom, então saia daqui, né? Porque a gente aqui conversa com espíritos que se submetem à lógica, à ciência. Então, por isso que são coisas diferentes. Claro que a gente não vai bater lá na religião das pessoas e importunar elas, né? Porque a crença a gente tem que respeitar. Mas se a gente entrar no terreno da pesquisa, da explicação, tem que ser nos moldes kardecianos, senão não serve. E se a pessoa não aceita, bom, então a gente não pode estudar. Mas só o fato da pessoa não aceitar o estudo, isso já mostra uma certa inferioridade dos espíritos envolvidos, né? Então isso é importante. Bom, 7 minutos, deixa eu ver o tamanho do 12. Você quer fazer uma hora e meia hoje, já que. É que hoje eu não, hoje realmente eu não posso. Tudo bem. Eu só Deixa, queria reforçar pode isso falar, pode falar. que o Michel falou. Pela minha experiência nessas religiões, o modus operandi é igual no movimento espírita brasileiro, né? Você tem lá, se você questionar, enfim. Porque a religião é assim, né? Não tem questionamento, né? Não é assim. Se você questionar a entidade, o Exu lá, ele até fala palavrão, enfim, fica bravo e pode ter até uma cobrança, enfim. Então não é uma ciência, é difícil realmente então, fazer um estudo em relação a isso. E hoje em dia você tem o politicamente correto, né? Você não pode falar de religiões afro porque falam que é racismo, então fica complicado até comentar. Tem mais essa questão também que a gente está vivendo agora, né? Essa questão de que questionar, criticar, analisar e estabelecer diferença, as pessoas tornaram isso crime, né? Que não tem nada a ver questionar, analisar e fazer teses. É algo completamente diferente de desrespeitar ou menosprezar, né? São coisas diferentes. Mas muitas pessoas colocam como a mesma coisa. Bom, se eu transformar a ciência, se eu criminalizar a ciência, acabou, né? Acabou a sociedade, né? O dia que a gente começar, isso já está acontecendo, né? A gente criminalizar a ciência, a busca da verdade, bom,
não há mais teoria, não há verdadeiro e falso, tudo pode, tudo vale, então nada vale, né? A gente vai voltar para o tempo das cavernas, né? O ser humano só conseguiu progredir justamente analisando e estabelecendo diferença das coisas, que é diferente de desrespeitar. Por exemplo, a gente pode ter o maior respeito pelas pessoas que têm essas crenças, mas se tiver que analisar do ponto de vista científico, a gente tem que analisar. É a mesma coisa, é como se eu criminalizasse o médico e o exame porque apontou que a pessoa tem um câncer. Manda prender o médico. Esse médico é preconceituoso. Que ele disse que eu tô com câncer. Imagina se a gente transformasse assim, que loucura. Mas é mais ou menos assim que estão fazendo, né, nessas áreas hoje, né? Quando tu questiona, critica ou coloca uma opinião diferente, é crime. Só que esse excesso de fanatismo mostra a fraqueza dos argumentos, né? Porque se eu tenho que criminalizar as pessoas que me criticam, é porque os meus argumentos são muito fracos, né? Se eu tenho que proibir o outro de discordar, de analisar, estabelecer diferenças, significa que eu tenho muita insegurança quanto às minhas crenças, né? Por isso que os grandes pensadores da humanidade sempre, sempre lutaram pela liberdade da livre discussão, do livre pensamento. Aliás, a ciência nasce com essa intenção, né, da liberdade de discussão, de análise. Ela nasce exatamente como uma maneira diferente da religiosa, que era baseada em autoridades, em livros. Se eu criminalizar isso, acabou todo o progresso científico, né? Mas é engraçado que essas pessoas que fazem isso, principalmente com Kardec, e nas áreas que interessam a elas, aí elas estabelecem diferenças, elas criticam. Elas podem criticar, elas podem discordar, elas podem reivindicar, protestar, mas quando alguém protesta ou questiona o protesto dela, aí é preconceito, né? É assim que está hoje a sociedade. E as pessoas estão caindo nessas mentiras, né? Achando que Kardec é um europeu, um branco europeu colonizador, como eu ouço as pessoas falar, né? Por quê? Porque ele fez ciência. Então, como ele não aceitou tudo, como ele tem critérios de verdadeiro e falso, então ele é uma pessoa ruim, maldosa, criminosa, preconceituosa. Bom, então acabou a ciência, acabou o conhecimento, fecha as escolas, queimem-se os livros e vamos viver o tudo vale, né? Bom, mas vamos voltar para a época das cavernas, né? Porque a gente só tem o que a gente tem porque alguém fez ciência. Então, isso é muito sério, isso que o Eric levantou realmente é muito sério. E a gente está vivendo isso hoje. No mundo e no Brasil, então, nem se fala, né? Hoje as pessoas, elas não defendem mais argumentos. Elas simplesmente dizem, isso não pode ser discutido. E se você discutir, você é uma pessoa terrível que merece ter a sua imagem destruída. Não se dá mais argumentos, se destrói reputações, se ataca pessoas, se cancela pessoas, se prende, se censura pessoas. Não se dá argumentos. Então a gente está indo para um caminho muito perigoso, né? Um caminho muito perigoso. Mas essas mesmas pessoas que fazem isso, elas dão um chilique com qualquer coisinha que alguém critique o que elas pensam. Elas querem controlar o pensamento de todo mundo. Mas quando alguém dá um pitacozinho do que elas creem, elas esperneiam, elas dão chilique, elas falam em liberdade, elas dizem que é preconceito. Aí a gente vê a hipocrisia, né? Então é muito importante que a pessoa que quer raciocinar saia disso, escape disso, né? Porque realmente isso é a epidemia dos nossos dias, né? Essa questão de criminalizar a discussão, a análise e o questionamento. Bom, da minha parte eu quero agradecer ao Eric e a todos que participaram, que contribuíram, que comentaram. Espero que tenha sido
uma noite